É, Foi bom. é de grande risco e mesmo assim conseguimos fazer grandes trades, cara. Ah, que beleza, que beleza. Trades. Então, lembrei de você várias vezes. Falei, caralho, cadê o Jerônimo que não aparece? O Lázaro comentou Bom, várias vezes mesmo. boa Boa É tarde, mesmo? tarde. galera. Boa Boa tarde. tarde, boa tarde. Boa tarde, povo. E aí? Bons trades, ofensas, tudo. Nossa, coisa. Tudo completo, então, completo ontem. Cara. Histórias mais inusitáveis possível, viu? Eu imagino, rapaz, ele ser cara histórico, cara. Esse cara não tem juízo, né? Não, Deixa eu só ver aqui. não, mas ontem quando eu abri o gráfico, que eu cheguei de noite, cara, eu vi em 2.720, falei, rapaz, Ele tava meio assustador, viu? que alta foi essa? E quando parece que vai fazer um topo, os caras compram de volta, né, cara? Que louco, mas Esse cara não é tem que limite. negócio, né, cara? Sai o vale lá, né? Não tem. Mas é a análise que eu fiz ali, que eu postei hoje. O mercado tava vendo lá o pessoal dos Estados Unidos tudo reposicionando carteira, falar, esses filha da puta estão fazendo isso por causa da eleição, né, cara? É. A eleição tá pegando lá, tá bem acirrada a eleição, então os caras estão nessa briga, né? Essa briga. Uhum. Tá zica. Ó, o bicho tá pegando. Estão me vendo aí? Estão me vendo? Agora parou, Lázaro. Tava até agora. Tava antes, agora não tá mais. Ah, Agora sim. ok, sim. Agora, Ok. Deixa eu só compartilhar a tela e vou abrir outra conta, conta que eu vou usar esse. Chovendo aí para a terra de vocês, não? Só se for chovendo fogo aqui. Aqui tá bastante, cara. uma, uma que nada. Desde ontem. Oi, inveja. Isso tá foda, cara. Por quê? Pra vocês aí nada? Rapaz, aqui só lembrança, cara. Igual a música do Bartol Galeno, só lembrança. Ó, compartilhar aqui para vocês. Então, é o seguinte, tem uma forma que eu imagino de nós nos especializarmos cada vez mais no que você já sabe fazer, né? Então, acho isso sempre interessante. E aqui eu estou no MetaTrader 4, mas é a mesma coisa no MetaTrader 5, tá? Se você clicar no seu histórico da conta e pedir para salvar o relatório, você salva ele em HTML, por exemplo. Aqui eu tinha salvo ele dia 19, por exemplo. Tá? Você pode salvar ele, ou o nome que você quiser, tá? Modelo, ou dia mesmo, dia 18, por exemplo, tá? Você salva ele vai abrir o modelo HTML e você consegue selecionar tudo e jogar para cá, ó, para uma planilha, tá? Aqui eu só peguei os meus trades de 0,25. E como eu cheguei atrasadão hoje aqui, cara, eu estava no almoço de família e tal, cheguei atrasado aqui, não consegui ter tempo para pegar mais exemplos. Mas a linha de raciocínio é: pega o seu relatório, pega aqueles trades, pega um relatório, o seu relatório de uma semana ou de um mês inteiro
e joga a planilha aqui para o Google Planilhas, por exemplo, ou para o Excel, tanto faz, a função é a mesma. Quando chegar lá, quando chegar aqui, né, neste modelo de planilha, você vai ver aqui, ó, na verdade ela vai estar assim, ó, com as horas, deixa eu pôr aqui, ó, a primeira linha, eu não coloquei o que que era, mas aqui é o horário de entrada, ó. Hora de entrada no trade, tá? E aqui, hora de saída. Então, simples de entender. O que que eu quero? O que eu quero fazer com essa planilha? No de hora de entrada aqui, ó, você vai pegar, ele vem assim, ó, com a data e a hora, tá? Você vai desprezar a data, clica duas vezes aqui na planilha, tanto aqui no Google quanto no Excel, retira a data, deixa só a hora de entrada, clica aqui duas vezes, retira só a data e fica só a hora, porque aqui eu sei que são todos de ontem, tá? Eu deixei como exemplo esses daqui sem alterar, só para vocês verem como que o relatório se dá, tá? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todo mundo aí que eu ainda não tinha falado. Aí, como que funciona? O que eu faço? Eu pego os meus melhores trades, né? Os meus melhores trades geralmente são na compra, mas eu tive um bom aqui na venda também, tá? Mas a gente vai analisar os dois, beleza? Então, vamos lá. O que que aconteceu aqui? Acho que eu vou analisar só esse de US$ 53, tá? Foi um trade de 2 minutos, ó. Se você pegar o horário de saída menos o horário de entrada, vai te dar a diferença de tempo que ocorreu, tá? Então, você sabe quanto que durou aquele trade, né? Tem vários recursos para fazer isso, vocês podem ver. Mas eu fiz uma análise rápida aqui. Esse trade de US$ 53 foi um puta trade legal de se fazer e foi na compra. Ou seja, foi na minha maior especialidade, foi no meu operacional que eu mais acerto, né? Se vocês verem aqui, ó, tive um loss aqui de 177 na compra. Tive um ganho de 3,70 na compra. Tive uma venda aqui, né, ganho de US$ 24. Tive um ganho aqui de 4,57 na compra. Tive um loss aqui na venda, ó, 7,50. Filha da puta, né? Deixar os loss tudo em vermelho para ficar mais fácil. E o resto foi tudo gain, tá? E tive mais um ganho aqui, ó, na compra também de 16,56, que foi também no Shaw SD. Os três últimos aqui, ó, foi BTC, o STJPY, o BTC de novo, então nem vou analisar eles. Mas vocês façam este relatório, peguem os seus melhores trades no ativo onde você mais opera, né? E vai para a planilha. Chegou na planilha, veja quais duraram mais, quais que duraram menos. O que aconteceu? Os dois aqui maiores deste período, que eu operei com 0,25, foram de 2 minutos, na média. Ó, um 2 minutos e 4, outro 2 minutos e 3 segundos. Tá? E o meu outro ganho na compra também demorou 6 minutos. Então, esse daqui não é o ideal, né? Nós somos scalpers, nós ficamos pouco tempo expostos. Então, por mais que saia no ganho, beleza, estava protegido, mas demorou 6 minutos. Então, compensa muito mais eu me especializar em trades que durem na média de 2 minutos e pegue um faturamento maior, né? Então, a lógica é essa. O que que eu faço? Vou lá no gráfico, eu já peguei a minutagem aqui, ó. Esse daqui de US$ 53, eu comecei às 13 horas e 17 minutos no Shaw SD. Então, o que que eu faço? Vou lá no Shaw SD, às 13 horas e 17 minutos. 13 horas e 17 minutos foi esse aqui, trade 2. Eu deixei marcado aqui um retângulo,
Vou remover esse retângulo para a gente fazer a análise. Vou remover o texto aqui que eu tinha deixado marcado. Foi aqui, eu comecei neste cluster e vim até este. Foi das 13h17 aos 13h19. Oi? Então foi daqui. Nada? Por quê? Fecha aí, Marcinho, o vídeo e o áudio. Pode querer cortar pouco? Boa na boca. Peraí. Fechar. Fecha o vídeo aí, Marcinho. Está pelado. Top vídeo. Fechei o vídeo. Ó. Então, o que aconteceu? Eu comecei às 13h17 e o trade parou às 13h19, 15 segundos. Então, eu volto para o gráfico. Eu sei que eu comecei às 13h17 neste daqui. E eu parei às 13h19. Quando que foi 13h19? Ó, no pavio desse. Tá? 13h19 e 20. Então, foi no pavio deste. Olha que beleza. Eu consegui pegar deste cluster aqui, provavelmente foi aqui ou aqui, ó. Deixa eu ver o preço inicial. Preço inicial 27,05,605. Dá para você marcar, ó, 27,05,605. Você vem aqui na linha 605. Vou deixar uma linha contínua aqui. Em homenagem ao Marcinho, que gosta de um negócio mais pesado. Vou deixar mais grossão aqui para você, tá, Marcinho? Então, nessa linha foi quando eu entrei, foi minha entrada. Você volta lá. Quando que foi a saída? 27,07,725. 27,07,725. 725, ó. Aqui foi a saída. Vou deixar em verdão aqui, tá? Olha que trade. Olha que trade. Então, este é um cenário que, quando ganha liquidez numa subida, principalmente na região de topo, né, pessoal? A sequência desse trade vai ser a porra de um trade, de um cluster com ausência. E isso a gente viu se repetindo muitas vezes. Tá? Então, aqui, eu vou até desmarcar tudo isso aqui, ó. Deixar o gráfico pelado aqui para a gente ver só o trecho. Tá? Aí você vai pegar aqui, ó. Quantos níveis até aqui foram? 20, deixa eu ver. Até aqui, 29 níveis. Eu vou pegar minha calculadora aqui. 29 níveis vezes 75 ticks, que é o prazo do preço, foi um trade de 2.175 ticks, 2.175 pontos, a 0,25. Eu estava operando um pouquinho mais pesado nesta conta específica, da onde eu tirei o relatório, que lá é a minha conta do COP. Só que lá eu não opero tão pesadão. Eu opero meio leve, tá? Não muito pesado, não muito pequeno também. Então, coloco lá geralmente trades de 0,10 a 0,25, às vezes 0,50. Depende de como é que está ali o dia, minha disposição em operar e como é que eu estou me sentindo na análise, né? Mas este é o exercício que eu faço comigo mesmo, procurando saber quais os trades que eu mais acerto, não só porque é na compra, entendeu? Mas qual que é a característica da região? E qual que é a característica que me traz, qual a região nesses cenários que eu sempre analiso, que me traz mais grana? Então, esses trades é os que eu tento pegar com mais frequência, né, com maior frequência, e é os trades que eu tento segurar um pouquinho mais, porque como eu acerto eles,
dá para eu segurar um pouquinho mais dentro do trade. Pegar um cluster, dois clusters, às vezes três, quatro. No BTC-USD ontem teve trade que eu peguei de 9 clusters. Tá? Mas como nós operamos juntos o SHA-USD, eu prefiro analisar com vocês sempre SHA-USD. É mais prático e ele é mais fácil de ler. O BTC-USD é foda de ler, é bem perigoso. Tá? Então, sim, no dia a dia, prefiro que vocês façam isso. Tá? O segundo trade que eu fiz, cadê aqui? Eu peguei só esse pavio, ó. Peguei só esse pavio, foi na venda. Tá? Na hora que ele desceu, eu saí fora. Então nem compensa falar sobre ele. Deixa eu ver, 2708 253 2707. Ó. Foi um trechinho muito curto. É como estava alavancado, acabou dando uma graninha. 2707, não, 2708 253. 27 8 253. Só foi nessa quebra aqui, ó. Por a cor do Márcio aqui. 2707 275. 707. Dois, sete, cinco. Então, foi aqui o trecho. Então, tivemos aqui um trade daqui para cá. Vou deixar em vermelho aqui para indicar que foi uma descida, tá? E tivemos este trade aqui, foi daqui do pavio até aqui. Eu vou deixar em azul calcinha aqui, ó, na subida. Beleza? Foram dois trades muito legais. Esse daqui, eu posso dizer que foi a venda do Glauber. Tá? Carregou na cabeça, testou, e eu peguei na quebra, porque eu lembro, nós estávamos juntos, eu tava ao vivo, mas eu estava acompanhando o Glauber, já era no horário dele. Mas aqui, ó, quando ele quebrou, quando a POC ficou abaixo dessas daqui todas, saindo de uma tentativa de subida sem sucesso, né, com desinteresse, e descendo já ganhando interesse, na sequência dos fatos, com a POC permanecendo aqui, testando a POC, a entrada poderia ser até aqui em cima, né? Poderia ter sido uma entrada aqui no pavio. Mas eu entrei aqui, tá? E acabei saindo aqui. Então, me mostra que eu estou aprendendo essa venda aí do Glauber e estou conseguindo pegar alguns trades bons nela, tá? Mas, se não me falha a memória, eu acho que isso aqui foi no horário dele, né? Depois eu vou conferir, tá? Ou pode ter sido no nosso, inclusive. Mas quando o mercado chegou aqui, pessoal, poxa vida, aqui estava muito legal, porque a gente estava analisando a possibilidade dele segurar nessa região, porque o que que nós tínhamos aqui, ó? Nós tínhamos essa regressão, e eu tinha deixado uma faixa aqui, ó, na regressão. Tinha deixado uma faixa. Sempre é um ponto de referência para mim. Por quê? Ele é uma quebra de um teste,
quebrou um teste de oferta e ele quebrou, não conseguiu, um teste vencido. Então ele foi vencido, o que que acontece? Sobe. Se não tem oferta baixa, ele sobe. E fez nessa subida uma regressão forte em relação a duas concentrações grandes aqui. Acho que nós estávamos juntos nesse mesmo. E daí, quando ele chegou aqui nessa região, eu estava esperando ele tocar essa região. E deu certo de ele tocar essa região. E ele chegou perdendo interesse aqui, e aqui era uma descida realmente. Só que aqui ele deixou a liquidez na subida, na parte posterior do cluster de descida, e o resto do cluster ele desceu com desinteresse do caramba. E esse desinteresse em cima de uma região de regressão, para nós é sempre uma possibilidade muito grande de a venda travar de novo e voltar a subir. Foi o que aconteceu duas vezes, ó. Deixa eu ver, duas, três, subiu. Porque ontem o cenário estava de subida, não teve jeito. Tá? Então, quando eu fiz essa análise, meu sentimento era, pô, tá chegando numa regressão. O mercado costuma respeitar, o SHA-USD especificamente tem respeitado regressão. O que eu vou fazer? Vou me posicionar na compra. Se descer um cluster e meio, mais ou menos, eu fecho. Entendeu? Mas se continuar subindo, coisa linda, que foi o que aconteceu. Então, é uma forma, é uma rotina. Eu faço isso geralmente domingo de manhã, que a criançada está tudo dormindo e elas gostam de acordar um pouco mais tarde no domingo. E eu continuo acordando cedo no domingo, então, tipo, 5h30, 6 horas, estou passeando com os cachorros aqui no estádio de frente aqui, tem um estádio de atletismo, então tem um gramado gigante lá, tem uma pista de atletismo, e eu fico dando volta lá, caminhando, e solto os cachorros na grama para eles correrem atrás dos pássaros ali, tudo que a minha cachorra, ela não faz cocô fora de casa, nem xixi. É incrível, cara. Ela nunca fez necessidade fora de casa. Então, para mim, é ótimo. Eu posso passear com ela tranquilo. E depois, quando eu volto, a galera vai acordar só lá para umas 8 horas. O que eu faço? Eu analiso os meus melhores trades, memorizo por que eu fiz aqueles lá, porque quando eu visito aqui a região de um trade que eu fiz, eu estou vivenciando novamente o sentimento que eu tive naquele momento, né? Então, me dá uma consolidada no meu conhecimento. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, sim. Perfeitamente. Então é isso, tá? O que eu preciso colocar dentro da rotina de vocês, sugerindo, né, que vocês coloquem na rotina de vocês, é puxar um relatório, trazer o relatório para o formato Excel, né? Coloque o relatório em formato Excel, analise seus melhores trades, tá? Não fica indo nessa de coaches aí, que analise os seus erros também. Cara, aqui os seus acertos estão trazendo dinheiro. Então, se especialize nos acertos, porque os erros provavelmente você vai evitar se você for só nos cenários de acerto. Tá? Então, priorize aonde traz grana para você. E depois, se você quiser, vai lá nos erros. Tá? Como a gente pratica os erros ao vivo aqui, eu sei que a grande maioria, o Benê é testemunha disso, que a grande maioria dos meus é ansiedade. Eu falo para o Opa! Benê, Benê, eu vou entrar só na 100%. Aí quando eu me vejo, eu estou falando, ó, não, mas aqui é risco Ih, retorno. ó, o dedo coçando. Desculpinha lá, esfarrapada que é risco Ah, retorno. não, é? Mas é ansiedade. Você tá ali, pô, às vezes passa uma hora sem fazer um trade. Tá chegando o momento ali de um cenário legal, e pela ansiedade de querer entrar, você fala, não, mas aqui vai dar. Né? Mas daí você entra mal posicionado, eu não mexo stop, acabo tomando stop. Né? Então, geralmente, eu já percebi que geralmente os meus erros são muito mais de erro de posicionamento por ansiedade, por ter entrado antecipado, em vez de ter esperado um cluster, ter descido mais, ter feito um teste. Né? Geralmente, os meus erros são assim. Então,
quando eu pego para analisar, tem acontecido isso, né? Quando eu falo, eu vou voltar lá, porque eu ainda tenho a vantagem de ter os meus trades gravados, né? Então eu vou lá e eu vejo o que que eu estava falando naquele momento. Falo, olha lá, o filho da puta, entrando por ansiedade. Lázaro, aproveitando a deixa, qual programa você utiliza para fazer as gravações? Não entendi. Qual programa que você utiliza para fazer as gravações? Se eu tô com vocês, o próprio Zoom grava. Não, não, por fora, seus trades, suas sessões, caso você queira Só pontuar alguma coisa depois. esse aqui, ó, OBS Studio. Hum, OBS Studio. Estou abrindo ele aqui para mostrar. Ó, OBS Studio. OBS é gratuito, tá? show, show. Aí depois qualquer coisa vocês me chamem, a gente faz uma live para eu mostrar como que eu uso esse gravador aqui, porque ele grava a tela, ou ele pode iniciar uma transmissão, se você logar no YouTube através dele, ele pode iniciar uma transmissão através do YouTube, né? Aí você pode deixar como transmissão privada, que ele tá mandando para o YouTube, mas não tá, o público não tá vendo, entendeu? É uma live só para você. Que daí talvez evite de guardar tantos arquivos de vídeo no seu computador. Então acaba pesando menos também. Se você guardar no YouTube de forma privativa só você que vai ver, só você que vai revisitar lá, e é bem legal. Tá? Eu, como esse computador especificamente, eu comprei só para fazer trade, só é um computador bem poderoso que tem uma memória muito boa, então eu ainda me dou ao luxo de guardar alguns vídeos. Mas depois de um tempo eu vou eliminando, porque se eu já subir para o YouTube, eu não preciso ter mais ele aqui na minha máquina. Então é bem mais tranquilo. Mas o legal no dia a dia é pegue aqui os seus melhores trades e analise. Pode analisar por tamanho de trade. Eu quero os mais lucrativos, não os mais rápidos, né? Aí você vai acabar fazendo qual que é a média do que você mais gosta no seu operacional. Fala, Lázaro, eu acerto mais a venda, por exemplo. Pô, beleza. Em quais cenários? Você vai buscar quais são os melhores cenários. Você vai pegar a data, horário, nível de preço, que é mais fácil de cruzar aqui no gráfico e você enxergar aonde que foi, né? Aqui eu sei por que que eu fiz, né, a venda. Porque eu estava observando que o Glauber tinha explicado naquele mesmo momento, momentos antes. Se não me engano, ele estava explicando esse cenário aqui para a Verônica ao vivo, né? A Verônica estava perguntando alguma coisa sobre a POC ficar no meio ou não, como que era, né? O Glaubon tá aí. E o Glaubon estava explicando. E eu tô com isso na cabeça já faz mais de uma semana. Toda hora quando o Glauber fala, pô, se essa POC ficar no meio, no último, quando as compras não tiveram força para subir, ele vai derreter um pouco. Então, se a POC tivesse ficado aqui, eu teria tido o gatilho de entrada. Porque eu estou com isso na cabeça, dessa explicação do Galvão. E aqui, quando chegou aqui no momento que eu fiz a venda, a POC já estava um pouco mais embaixo. Em relação ao volume todo, ele estava quase no meio. Eu estava com isso na cabeça. Falei, filha da puta, tá quebrando a região. Meti-lhe uma venda e tive sucesso nela. Foi boa, né? E essa venda que eu fiz na continha pequena que eu opero com vocês ao vivo também, que é essa conta aqui, inclusive. Eu fiz aqui também. E refletiu lá naquela outra conta onde eu opero um pouquinho maior. Tá 0,25, estava muito bom. Ontem foi um dia bem lucrativo, apesar de todos os perigos, né? E na sequência, a gente estava comentando sobre essa regressão aqui e eu estava falando para o Glauber, falou, Glauber, tá chegando uma regressão. Se romper esse teste, o Glauber estava falando, se romper vai derreter. Mas se não romper, vai subir de novo. Que a regressão tá foda, né? A gente está com, porra, achamos realmente um fator muito bom para a tomada de decisão nossa no XAU-SD, né? Então as regressões têm respeitado, então poderia ser, quando ele chegou aqui nessa característica, eu considero que como se fosse três clusters, e o último seria daqui para baixo, ó. Cadê aqui, garoto? Na minha cabeça, tá, pessoal? Porque isso daqui foi uma subida, ó.
Esse daqui, depois que ele venceu a subida, ele desceu já com desinteresse. Então, para mim, é como se fosse 3 trades. E se você for dividir, tem uma forma de fazer, mas se você for dividir aonde ficou a maior parte da liquidez, claramente, visivelmente dá para ver. Então, este daqui já teria uma liquidez menor. Então, acaba sendo uma semi-clássica, tá? Então, tem dado certo no SHA-USD. Tá? Nos outros ativos, como o USDJPY, ele está respeitando a clássica normal, tá? A clássica mesmo. Aqui também, mas aqui quando acontece esse cenário aí, tem dado para entrar na compra, porque geralmente quando ele sai desse, ele dá uma paulada muito rápida de subida por ausência. Só que depois ele cozinha o galo um pouquinho aqui e sobe. E dá para a gente pegar numa boa. Né? E eu tive esse reflexo na hora e peguei exatamente quando ele estava no pavio. Na verdade, ele estava aqui embaixo, tá? Mas ele me jogou 3 níveis acima, acabou ficando aqui na entrada. Mas foi bom, foi um trade muito bacana. Tá? Então, esta forma de se organizar para você analisar aonde que você tem performance, eu acho não, eu tenho certeza que funciona para você se desenvolver mais dentro do operacional que você já tem, dentro da leitura que você já tem. Então, você vai fortalecer aonde você está acertando, e nas outras regiões onde você ainda não tem essa mesma perícia, essa mesma especialidade, vocês vão perguntando para nós ao vivo. Ô, Glaubão, como é que é essa venda aí que você fez aí? Por que você entrou aqui? Ô, por que você entrou aqui? Ou por que não entrou? Por que você deixou de entrar, tal? Perguntem para nós ou mandem para nós no nosso grupo privativo ou no particular. Fala, ó, eu queria que você falasse sobre tal cenário, tá? Como eu sei falar muito mais do que eu mais acerto, da onde que me traz o dinheiro, poxa vida, esses cenários eu consigo explicar numa boa. Mas vai ter cenários que vocês vão pedir e que talvez eu não domine, e vai fazer bem para mim eu estudar aquele cenário junto com o Glauber, que domina, para eu poder explicar junto com o Glauber para vocês. Então, me fortalece também. Se vocês tiverem dúvidas, e como nós somos um grupo colaborativo, essas dúvidas que, porventura, todos vocês tenham, vão ser boas para todo mundo do grupo, né? Então, vale a pena vocês perguntarem também, vocês trazerem essas questões, porque são muito interessantes para todos. Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu fiz aqui, ao que eu falei aqui? Vocês estão quietinhos hoje, está todo mundo bêbado já? O que aconteceu? Tá escutando. Ainda não. Eu estou de castigo, senão hoje era um dia propício. Mas o tratamento vai até o final do mês ainda. Eu vou fazer o check-up depois do dia de finados. Se Deus quiser, eu já vou encerrar o tratamento que eu estou fazendo para o controle da pressão arterial e aí já era, jovens. Vai dar boa. Vai dar boa. Recuperar, né? O Lázaro, Aí volta o torresmo tudo, né? Aí eu vou chamar o Marcinho, que eu e o Marcinho faz tempo que a gente não toma uma, hein, Marcinho? Aí o bar do Cleitinho vai ter que fazer um estoque de torresmo lá. Não vou. Torresmo, eu já prometi que eu não volto mais a comer, porque eu tive quase uma obstrução aqui arterial. Então tive que tomar uns remédios muito específicos para isso. E tive que voltar para uma dieta bem saudável e fortalecer bem o cenário de educação física, né, dos meus treinos lá na academia. Por isso que eu evito faltar. Tá? Olá, tá me escutando? Sim, senhora. Esse círculo que eu fiz aí, se não tivesse essa regressão, você acha que seria o caso dele continuar descendo? Eu acho. Se não tivesse essa regressão, essa velha Neste caso, especificamente, desculpa, é que eu vi só a POC no meio aqui. Deixa eu apagar tudo aqui, só para eu poder explicar para você. Neste caso especificamente, é exatamente o contrário
do que o Glauber nos fala. É o cenário invertido. Tanto é que a minha compra é a venda do Glauber invertida e vice-versa. Porque esse cenário aqui, ó, você vai perceber no quantitativo que a venda não teve força. Não é que a venda não teve força. Deixa eu explicar de uma forma melhor. É que a venda não teve interesse em continuar descendo. Por isso que o quantitativo aqui está tão pequeno. E na compra, ganhou posição de compra e subiu. Né? Um puta quantitativo. Enorme. Aí quando a compra travou aqui em cima. A venda teve que ofertar abaixo, mas ela não ofertou com aquela alegria. Né? Não ofertou com bastante interesse em continuar negociando cada vez mais para baixo. Ela foi ofertando ali o mínimo possível, demonstrando que não queria negociar abaixo, até que ela travou no final. Então, é um quantitativo que está te mostrando que para baixo não tem negociação. E o contrário está te mostrando que para cima vai ter negociação, porque toda vez que sobe, sobe com uma puta quantidade de negociações. Então, isso aqui é uma puta volatilidade, ou seja, um baita interesse em negociar dali para cima. Dali para baixo, a venda está falando para nós, ó, baixo quantitativo. Aí, quando chega na posição onde a compra aceitou negociar bastante, teve negociação para caralho aqui também, mesmo na descida. Só que a venda travou no final. Falou, não, nego, daqui para baixo eu não vou negociar. Já tinha te falado isso na regressão lá atrás. Tanto é que ela travou tanto que fez esse cenário aqui, ó, de ausência total. Na hora que ela travou aqui, eu falei, não, parei. Não vou ofertar mais porra nenhuma daqui para baixo e ainda vou me ausentar. E se ausentou. Né? Se ausentou ao ponto de fazer esse cluster subir rapidamente, mantendo para nós a leitura de que daqui, desta região, ele subiria. E foi daqui, inclusive, que partiu para a quebra do recorde de preço histórico de alta. Né? Foi daqui dessa região. Ele foi o ponto de partida. Então, é o cenário exatamente invertido. Se ele tivesse feito grande quantitativo na descida e pouco quantitativo na subida, aí descesse com grande quantitativo de novo e pouco na subida, nesse daqui, se a POC ficasse no meio, o seguinte era lenha para baixo. Me corrija se eu estiver errado, tá, Globão? Não sei se você está podendo falar, não sei se você está com seu filho. Não, certinho, é isso aí. Eu não sei se você... Eu pensei que você estava no Pesque Park. Não. Vou incomodar com o dia de ficar com o menino. Não. É isso aí mesmo que eu faço. Se tiver lá em cima isso daí acontecer, lá na parte de cima, vamos inverter só o lugar que tá aí. Se tivesse acontecendo lá em cima e a compra fazendo esse papel que a venda tá fazendo aí no fundo, é só pensar invertido. Eu ia já ter uma venda lá em cima. Estou estudando essa sua explicação faz uma semana, velho. Não, pode entrar que dá certo. Mano, eu acertei venda pra caramba por sua causa, velho. Nossa. Pode entrar. Abriu minha mente, porque o jeito que você explicou foi assim, né, cara? Falei, cara, os caras estão demonstrando que não quer subir. Isso, olha lá, ele tá falando aí toda hora. Tem dois lugares para isso. Se não quer subir, vai descer, né? Aí ele tá falando toda hora. Foi invertidinha igual, cara. Foi invertido igual. No primeiro cluster ele já fala, não quero. Exato. No segundo ele fala, quero subir. No segundo ele fala, não quero cair. No terceiro ele fala de novo, quero subir. Exato. Aí no final ele fala, não vou cair. Ele vai para onde? Vai subir. E assim, tem sido trades muito bons pegando nessa explicação na venda também, tá? Se você inverter o cenário, na venda, porra, o negócio... Aí, tá. Temos um exemplo aqui, ó. Ô, Lázaro, uma coisa que às vezes me confunde são os imbalances, né? Porque, por exemplo, esse cluster ele desceu e ficou com uns imbalances vermelho embaixo, né? Significa que no finalzinho a compra ainda estava forçando chegar aqui ao ponto de fazer o imbalance vermelho, porque quando desce... Aí na minha cabeça, quando eu estava forçando, pronto, o próximo vai descer.
Não, mas ele não é esse gatilho, tá? Não é esse gatilho, na verdade. Quando o cluster desce com imbalance vermelho, eu ponho. Vocês já viram eu fazer várias vezes, tá? Principalmente no começo da sala. Na hora que descia com imbalance vermelho, eu já metia uma compra aqui, ó. Porque eu sabia que ele ia devolver na mesma moeda. Tá? Entendi. E foi batata aqui. Por quê? Por que ficou vermelho aqui? Por que foi o imbalance aqui, ó? Porque aqui tinha zero da compra. A compra forçou, ela se ausentou. Se aqui tinha zero, como a gente analisa na diagonal, qualquer coisa que a venda registrasse aqui embaixo seria 300% a mais do que zero. Então, registra como imbalance. A compra continuou se ausentando no nível seguinte. Então, apareceu aqui, obviamente, mais um imbalance. Então, a gente considera que esse imbalance é um imbalance de ausência da compra. Ele foi causado por isso, ele foi a razão pela qual esse imbalance ocorreu. Só que daí a venda falou: perdi a amizade. Daqui eu não vendo mais porra nenhuma. E ela fez o mesmo, pagou com a mesma moeda, ó. Se ausentou, se ausentou, se ausentou. Então, qualquer coisa que a compra comprasse aqui no preço mais baixo seria registrado como imbalance, porque seria um registro na diagonal, sempre 300% a mais ou maior do que o registro zero ou mínimo que aparecesse. Que aqui, ó, 43. O que seria 3 vezes 43? Seria 126. 160 não é maior que 126? É maior do que 126, seria 300% sobre 143. Então, acaba se registrando o imbalance. Mesma coisa aqui, 63. Seria 189. 3 vezes 63 seria 189, né? Que é 190 exato, né? É um a mais só. Então deu 300% também a mais. A mesma coisa aqui, 41, né? Que seria 123. Aqui foi 153, ou seja, de 123 ou maior, né? Já registrariam imbalance. Então, imbalance sempre é 300% a mais da contraparte em relação à outra que ou se ausentou ou se apresentou muito pouco. Essa é a leitura correta do imbalance, tá? Antigamente, quando a gente começou a aprender, a gente pensava que o imbalance era um excesso. Só que analisando a lógica do movimento, a gente sabe que isso não é um excesso. Na verdade, ele é a ausência da contraparte, fazendo com que a compra esteja buscando continuar a sua programação de compra numa região onde a venda está se ausentando. Então, acaba gerando imbalance por ausência. Então, ele é um fator indicativo de quem que está forçando o movimento. Se a gente está vendo o movimento subindo com imbalance azul, a gente não precisa nem fazer esse template 5 aqui, para saber que lá dentro tem a ausência da venda. Só de deixar no template 3 aqui, com os imbalances azuis, nós sabemos que o movimento está sendo forçado pela venda, porque quem que não quer vender barato? A venda. A compra quer comprar barato, né? Então, o imbalance, de uma vez por todas, para nós, acabou se tornando um indicativo de ausência de uma das partes. Se está descendo com imbalance vermelho, é porque a compra está se ausentando. A compra está falando, ó, daqui para cima, eu não quero negociar, eu quero negociar para baixo. E ela acaba forçando a venda a se apresentar abaixo. Ô, Tá? Lázaro, e esses movimentos rápidos, eles acontecem bem rápido nos embalos, Bem normalmente rápido, é um tiro. Isso aí, é porque a ausência força movimento rápido. isso aí pode ser também o mesmo ator, vamos colocar assim, que aceita vender até 2.705. Ele fala, bom, até aqui eu vendo, daqui para cima eu compro. E ele já vira o robô para compra, porque tipo assim, até aqui é um bom valor para venda. Daqui para cima é um bom valor para compra. Isso não assim fica me parecendo, né, leigamente assim que, ó, os grandes institucionais, bom, até esse preço aqui é legal vender, daqui para cima eu vou ligar o robô de compra, eu quero comprar, entendeu? Que aqui tá barato para comprar. Eu não analiso os atores,
eu não analiso por essa perspectiva, porque me força a ser mais fundamentalista em vez de analista gráfico. Entendi. Se eu for pensar nos atores, eu tenho que pensar nos interesses deles individualmente. E como nós analisamos oferta e demanda, independente de quem que está fazendo o movimento e qual que é a intenção, a gente capta o fenômeno, mas a gente não capta o sentimento, né? Eu capto o fenômeno, eu sei que, estão forçando a amizade para não vender abaixo. É o fenômeno. Agora, qual que é o interesse? Quem que está fazendo isso? Se é a JP Morgan, né? Se é a BlackRock, não importa. Se é o Santander, né, que está a nível mundial, se é outros, a Swiss Bank, não importa para nós, né? Para nós, como nós somos mais grafistas, analisando oferta e demanda, para nós, eu até prefiro bloquear essa tentativa de raciocínio analisando mais pelo lado institucional, individual, de interesses individuais de grandes players, porque vai me forçar eu também ter sentimento em relação ao gráfico, e eu não quero. Eu não quero ter sentimento. Eu quero ser igual o Glauber, que só caga, mija e sente sede e fome. Ele não tem outro sentimento. Nem coração ele tem. Por isso que não sofre nenhuma pressão arterial. Então eu quero analisar friamente só interesse e desinteresse. Tá chegando, mostrando que não está querendo vender embaixo. O que eu vou fazer? Meter ele a compra. É só isso, friamente falando, bem simples, bem básico, né? Sem me aprofundar em grandes detalhes institucionais ou detalhes político-financeiros que possam realmente estar influenciando o movimento naquele momento. Tá? Eu prefiro ficar meio de fora dessa questão, que eu acho que é mais saudável do ponto de vista de analista gráfico só, tá? Não que não tenha, tá, Marcão? Certeza que tem um interesse ali, às vezes de poucos players ali grandes fazendo essa movimentação. Ele mesmo vende, ele mesmo compra. É certeza que isso acontece, tá? Porque os grandes players, né, os grandes jogadores desse mercado, eles ganham nível a nível. Eles não são que nem nós que opera, né, $1.000 aqui para fazer $20 no dia. Eles ganham nível a nível. E a diferença no final do dia é que eles vão contabilizar. Falam, pô, fiz 1 milhão de negociações, cada uma lá eu ganhei X centavos e deu no final tanto. É isso, eles têm uma programação para execução nível a nível. Nós não temos, né? Nós temos uma programação para quê? Pegar um trecho do movimento, surfar aquele trecho e boa. É o que a gente consegue fazer. E essa marcação forte nessa região aí, foi aquele teste lá que te fez marcar essa região, lá atrás? Esse retângulo aqui, essa faixa retangular? Essa faixa amarela. Lá atrás você marcou ela. Foi o teste que eles fizeram nessa região? Foi a regressão quando eles quebrou o teste de oferta. Eu deixei aqui, isso daqui nós tínhamos feito ainda na minha sessão. E a compra eu acabei fazendo já depois de ter voltado à academia, se não me engano. Então, mas aí tem várias pequenas regressões. Como que você escolhe essa? Essa daqui foi uma quebra de um bloco todo, cara. Quebrou a liquidez toda de baixo. Quebrou a liquidez toda ali. Eu falei, porra, aqui é um ponto importante, né? Se você analisar, eu lembro que eu estava com 2 faixas. Eu acho que essa regressão aqui eu estava marcando também. Vocês lembram, né? Eu estava com 2 faixas muito próximas. Eu não estava, nessa hora eu não estava mais. Por isso que eu fico nessa dúvida. Porque Porque tem essa e tem essa mais em cima. Tem 2 regressões. Foi foda. Foi foda, porque eu peguei uma compra aqui. Acho que eu peguei esses 4 clusters. Depois vocês me lembram, tá? Não sei se foi essa ou foi essa, mas eu peguei 3 clusters inteiros. Até publiquei. Acho que foi uma dessas aqui, inclusive. Até publiquei. Publiquei ontem. Aquele vídeo de ontem é uma dessas daí. Porque ele respeitou a regressão. Quando ele fez o movimento, eu peguei também. Só que eu tinha marcado essa regressão aqui, e o Glauber até falou quando ele entrou, Lázaro, tem uma regressão e uma progressão junto ali, que é essa daqui, ó, essa aqui é uma progressão. Isso, as 2 aí que nós marcamos. O Glauber entrou, ele falou, e ele já tinha marcado
que o Glauber entrou, eu estava fazendo um trade. Quando ele ligou o computador dele, ele me viu fazendo um trade e ele já foi para marcar a região. Ele marcou as regiões dele e quando eu tinha visto isso aqui, eu já tinha marcado, porque é um ponto de atenção. Por que que ele é um ponto de atenção? Olha aqui o que ele fez. Ele trabalhou uma liquidez numa range, que isso daqui para mim é uma range, tá, pessoal? Ó, tá aqui, ó. Isso daqui para mim é uma lateralização, por mais que seja não tão um do ladinho do outro, mas lateralizou na região entre esse preço e esse preço. Tá? Quando ele quebra essa região onde ele trabalhou liquidez, ó, teve liquidez aqui boa, boa liquidez, boa liquidez, boa liquidez, boa liquidez, porra, teve uma liquidez muito relevante, volumes muito bem trabalhados. Só que a venda falou, nego, não vou vender abaixo. Quando ela começou a travar e não vendeu mais nada abaixo, e subiu, quando esse daqui quebrou e fez esse teste de oferta, isso daqui é um teste de oferta. Isso aqui é a compra que tentou forçar a amizade. Falou, vou parar de comprar para ver se eles ofertam abaixo de novo. Não teve sucesso. A venda não ofertou abaixo. O que aconteceu? Trabalharam mais um pouco a liquidez aqui, rompeu. E o rompimento foi um excesso que saiu de um excesso para uma ausência que virou a regressão. Então, essa zona aqui, velho, da quebra, é um ponto de decisão sempre do mercado. Quando o mercado visitar, dentro do mesmo período, um dia, dois, visitar essa região, a gente vai observar se aqueles interesses que ocasionaram esse movimento ainda se encontram naquela mesma região. Uma vez que eles estejam lá, o fenômeno pode se repetir, ou seja, a venda pode falar, ó, amigão, já te falei anteriormente, daqui para baixo não quero vender. Então a gente acaba observando isso. É um ponto, tá? É um ponto de referência sempre. Então a gente observa. Aí, na hora que ele chegar aí, ele vai chegar, ele vai soltar um cluster para cima. Pode marcar. Pega, né, Galvão? Pode marcar e esperar ele voltar. Se ele voltar aí, ele vai bater e vai voltar um cluster para cima. Pelo menos uma retração ele faz, né? Para fazer. É incrível, cara. Realmente é isso. É isso, pessoal. É Aí, no isso. caso, ele vai chegar fazendo uma ausência de oferta nessa região, né? Não Geralmente. sabemos. Por isso que ele é um ponto de referência. Dependendo de como ele chegar, a gente já pode ter o gatilho para compra. Se ele está chegando e acaba quebrando o cenário, a gente acaba não fazendo nada. Mas em 99% das vezes, quando ele chega nesta região, ele chega, retrai, pode retrair no mesmo cluster da venda quando a venda estiver chegando ali na região, ou termina com a venda já perdendo liquidez ou concentrando liquidez acima, e o próximo ele sobe. Então, pelo menos um cluster, 99% das vezes, a gente pega numa região dessa. Mas sempre a tomada de decisão requer análise do cenário como um todo. Você vai pensar, pô, deixa eu observar, eu estou vendo que está chegando numa região de regressão. Deixa eu observar como ele chegará nessa região de regressão. Dependendo do cenário que ele formar, fica seguro você colocar uma compra, porque ele pode bater nessa região e retomar a subida novamente para uma liquidez imediatamente superior àquela. Tá? Então, basicamente, é essa análise que nós fazemos quando ocorre isso. Na segunda-feira, aqui, ó, nessa região, para marcar ela aí. Se na segunda-feira ele vier, ele fizer isso aqui, ó, se ausentar, bater aqui, ele vai fazer assim, ó. É isso aí. Vai corrigir tudo. Quebrar essa liquidez aqui. Pelo que eu estou observando dos interesses do mercado, eu acho que a gente ainda vai permanecer numa alta aí mais uns dias, viu? Está muito próximo já da eleição, o pessoal está se protegendo no ouro. Tá, vamos ver. Vamos observar. Mas se fizer esse fenômeno que o Glauber falou, cara... Se fizer, né? Vai ser lindo, vai ser lindo. E aí a gente vai estar preparado, né? Porque a gente já espera isso. Esse que é o lance nosso, né? A gente consegue
já entender os padrões de movimento, né? Essa é a nossa vantagem. A gente entende os padrões de movimento e acaba surfando dentro desses movimentos. Beleza, jovens? Uma pergunta só. Quando é que a gente deve considerar sair de uma operação? A gente faz Quando uma você estiver no entrada lucro. Hã? Quando você estiver no lucro. Não, mas aí é que tá. Por exemplo, a operação a gente fez uma entrada ali e tá meio que sambando, né? É. Ficando negativo e tal. E aí devemos esperar, sei lá, desenvolver para pegar nossa ordem ou já daquele Olha, sentimento ali a gente já sai? o meu sentimento é não mexa no stop, né? Se pegar o Ah, seu stop, aguarde o melhor momento e busque lucro. Se você, dentro do seu operacional, dentro da sua capacidade financeira, analisar que uma perda de $20 é muito, por exemplo, quando chegar em 5, 7, você já sai fora. Fala, pô, errei posicionamento. E não entra mais naquele tipo de operação. Entra só nas claro. operações que você mais acerta. Esse é o motivo dessa sala de estudos de hoje, é mostrar que é possível você analisar os seus melhores trades e fazer mais eles. Por que vocês acham que o Glaubon faz um monte de venda foda? Porque ele faz um monte daquela mesma venda. Então ele já tem a percepção, quando forma o cenário para aquela mesma venda, ele consegue repetir, porque na cabeça dele já está formando um cenário que é muito seguro, que é um cenário que ele acerta muito. Então, E vocês têm. sempre que forma Eu aquele vi. cenário, ele vai. Vocês veem a despreocupação do Glauber com o stop por causa disso. Não é que ele é relaxado, não é que ele não tem gerenciamento, é que ele acerta tanto aquele cenário que ele está tranquilo na recuperação. Na recuperação, não, né? Ele está tranquilo quanto ao lucro que ele sabe fazer. Então, mesmo que ele tome um stop aqui e outro ali, ele sabe que na hora de chegar ao cenário certo, meu, é lenha para baixo. Entendeu? E entra pesado mesmo e lindo. E na hora Tá? que eu vejo essas coisas aqui, Este ó. sangue frio para entrar cada vez mais pesado é só o tempo de tela, não é setup meu, não é setup do Glauber. É tempo de tela que vai te dar a segurança. Vai falar, ó, bichão, tô num cenário seguro, vou entrar mais pesado aqui. Ó, não tá Quando um eu dia vejo, legal, eu entro mais leve, numa boa. E eu eu tenho vejo, grande, não tá, tá pessoal? bom. Não tá bom pro meu cenário. Não tá bom. Eu falei É, para vocês, ó, dia, hoje não tá bom você para fez mais vender. uma. É que nós estamos ficando seguros, né, nas outras operações também. O Glauber já está fazendo as compras top. Eu tô arrastando pra caramba. Ah, tá desgraçando todo o Shaw SD, rapaz. Vamos reclamar de nós já. Mas Nesse é isso. caso, nesse Mas caso aí, o pessoal tem que entender que é de tanto eu ver. Eu não tinha segurança tanto na compra, mas de tanto ver o Lázaro fazer, tornou comum também. Eu falo, porra, se o cara vê aqui na regressão, ele manda uma porrada para cima, ele espera acumular embaixo, ele vê a venda se ausentando e ele soca a bota aqui, eu vou fazer igual, velho. É a mesma coisa que lá em cima. Eu meto a porra aqui, seguro e deixo ir. Os caras, zera, zera. Não, não vou zerar, não. Ele vai corrigir aqui, vai embora de novo. Taca ali pau e se lasque. É isso aí mesmo. Não, cara, foi muito legal. Eu achei muito legal mesmo. O dia de ontem foi muito bom, muito proveitoso. Certo, jovens? Uma horinha hoje, finalmente, uma hora. Consegui completar um raciocínio em uma hora, sem enrolar. Um raciocínio em uma horinha, foi muito bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu tenho um compromisso daqui a pouquinho, hoje eu não posso me estender muito. Mas Só, este assunto, esta forma de analisar aonde você tem melhor performance, faça isso. Isso, eu ganhei muita grana na minha carreira comercial analisando qual que era as negociações onde o meu sucesso me trazia mais grana. Aí eu procurava repetir no meu dia a dia só aquelas. E eu trouxe isso para o trade. Eu analiso quais são os meus trades que me trazem mais grana e em menor período de tempo, que daí eu fico menos exposto ao mercado.
E isso tem feito, nossa, um bem enorme, porque eu tenho operado menos, mas quando eu opero, eu consigo chegar à bota, né? Consigo pôr uns lotes mais pesadões e isso tem trazido uma grana bem legal por mês para mim. Beleza? Mais alguma Beleza. pergunta, pessoal? Eu tenho um amigo na minha vida também, de comerciante aí, que dizia isso aí que você fala, só com outras palavras. Ele fala assim: negócio ruim, eu mando tudo para concorrência. Exato. É porque existe na área comercial, eu dei treinamento para muitas empresas, para muitos vendedores, existe um negócio que chama perfil de cliente ideal. E no nosso caso aqui, é o perfil de trade ideal, né? É o PDTI, perfil de trade ideal. Vou vender esse curso. Vou transformar num produto, num infoproduto e vou meter na Hotmart. Exatamente. Trade mais ou menos, larga para lá, deixa para a Perfil próxima, de né? trade ideal, Top Plus, Glauber, Black Belt. É o curso que eu vou vender. Ainda Pequeno deixa o cara vou que pôr o tem Glauber medo. na capa ainda, que ele é mais bonitão, vai vender mais. Vou Porque vender demais. tem Eu um público de falou travesti que ama o Glauber, entendeu? E vou vender para eles. nada por mim. Pagando. Pagando, não tem mal nenhum. Oh, vamos combinar, tava falando com o Jorginho ontem, cara. Vamos combinar, eu vou para aí para a gente pescar junto com seu filho aí. Isso. Vai nós comer uma carninha lá, enquanto o moleque pesca lá e incomoda os outros gritando. Pode tacar isca na cabeça dos outros e puxar. Pessoal, ótimo domingão para vocês amanhã, ótimo sábado hoje. Segunda-feira, 4 horas da manhã, estarei lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem e sugestões de temas para o Glauber e eu abordarmos durante a sessão ao vivo e também nas salas de estudos, por favor, mandem para nós, que daí a gente trabalha esses temas, fortalece para nós e fortalece para todos do grupo, entendeu? Beleza, jovens? Tá ótimo, valeu. Beleza. Fechou? Um abração para Valeu. vocês todos. Fiquem com Deus, Tamo sucesso aí. Valeu. Abraço para vocês. Tchau, Até. tchau. Beleza, Valeu. valeu. Tchau, tchau.